4º episódio da AME em Foco, que é um programa feito com muito carinho para vocês, mostrando casos clínicos reais que acontecem no nosso dia a dia como médicos espíritas da associação. E hoje a gente vai estar com a Celi Faria Mareuzi, que é a nossa querida psicóloga clínica especializada em psicologia junguiana. Ela vai apresentar um caso bem bacana sobre autoconhecimento e mediunidade. Conta pra gente, Celi. A importância do processo de autoconhecimento para o equilíbrio emocional e mediúnico. E aí, então, o caso que eu trouxe, né, é de uma mulher de 31 anos, né, os episódios começaram em 2016. A queixa do caso, né, então eram episódios de incorporação mediúnica compulsória e inconsciente. Ela ficava inconsciente, não se lembrava de nada após os episódios, e ela estava dirigindo, morava numa região, né, uma área rural, e de repente já não sabia mais para onde estava indo, o carro estava parado e ela confusa, e aquilo deu um mal-estar. Ao princípio achou que estivesse ficando louca, e a companheira, né, como já era espírita, resolveu buscar, né, indicou, sugeriu que buscasse ajuda na doutrina. E aí eles foram, era um centro pequeno lá pela região, né, mais afastada, e sentiram uma melhora, tomou passe, e foi indicado que ela teria que desenvolver a mediunidade. Aí, depois de um período, vieram para São Paulo, capital, né, e os episódios continuando, e aí ela buscou ajuda psiquiátrica. Ela já queria um psiquiatra com esse olhar da espiritualidade, porque ela queria saber mesmo, né, tinha esse teor da espiritualidade, qual era a diferença, se ela não estava enlouquecendo. E aí, né, o Rafael indicou a terapia e o centro espírita até que ele frequentava. E aí ela chegou até mim, né, no início de 2019, e ela tinha sempre uma resistência de falar dela, de olhar para as suas próprias questões, sempre se sentia obrigada a estar nesse processo, e não como uma coisa voluntária ali, né? Aí ela foi entendendo que era uma obsessão, ficou revoltada, querendo se livrar do problema, né? Tira isso de mim, questionava a mediunidade compulsória, né? Ela ainda falava, mas se eu não quiser, eu quero ter minha vida, eu quero minhas coisas, como isso? Isso vem, vai e manda em mim, né? Até quero ser dona de mim. Nós tivemos a orientação de um mentor espiritual, e aí ela começou a seguir, a fazer o tratamento espiritual, a seguir com psiquiatra e nas sessões terapêuticas. Então, ela, né, assumiu esse processo de busca mesmo de equilíbrio. Então, o orientador, né, falava que tinha que ter uma aceitação, uma paciência, um acolhimento, em lugar da revolta, que é a primeira coisa, né? Tirar você de você mesma, né? Traz esse sentimento muito ruim. Então, o paciente vítima de obsessão é certamente portador de mediunidade que necessita ser realinhada ali, a fim de aplicá-la em finalidades edificantes. Mas o quanto ela tinha questionamentos, sabe, conflitos familiares, conflitos com o pai. Então, toda essa visão que a doutrina, os ensinamentos estão trazendo, isso foi sendo mesclado para que ela tivesse um olhar daquilo que a incomodava, dos conflitos mais próximos, numa aprendizagem interna mesmo, de amar, de entender, de aceitar o outro como ele é. E aqui ele fala também de uma forma de neutralizar, é fazendo o bem. Então, quanto melhor eu estiver, quanto eu me melhorar, eu estou ensinando os seres encarnados e desencarnados à minha volta, através do exemplo, do sentimento. Então, quanto mais a mente dela estiver com pensamentos e sentimentos edificantes, mais ela estaria protegida né, dessa interferência. A mediunidade não implica necessariamente num intercâmbio habitual dos espíritos superiores. É uma conexão com os espíritos, e aí essa conexão pode vibrar, né, em qualquer grau de energia.
Então, nesse processo reflexivo, ela foi percebendo um funcionamento e um posicionamento parecido com os do pai dela, se identificando muitas vezes com a situação. E às vezes ela até ria, né? Porque ela foi se dando conta de que aquilo que ela achava tão absurdo, ela fazia de uma forma parecida em outras situações, no próprio funcionamento dela. E ela foi se responsabilizando cada vez mais, né, por esse seu autoconhecimento, o que caberia a ela ou não transformar, foi se apropriando das próprias escolhas do caminho. Aí, nesse processo de autoconhecimento, foi tendo essa consciência da autotransformação, foi tendo uma possibilidade de olhar mais amoroso por si mesma, pelas situações, podendo se colocar no lugar do outro, né, no sentido de diferenças de opiniões. Foi muito incentivado o trabalho voluntário, caridade, então o mentor falava doação ao invés de egoísmo. Aí Joana também fala aqui do amor, né, como necessidade primária e essencial para o nosso equilíbrio, essa troca, e a doutrina também. E aí nós terminamos o processo terapêutico em setembro de 2021. Aí ela estava mais consciente de si, dos gatilhos que a poderiam desequilibrar, fazia regularmente as suas preces, evangelho no lar, estava buscando e concretizando objetivos edificantes e estava muito feliz com as suas conquistas. Chamou atenção muita coisa, tem muita coisa legal nesse caso. Primeiro que assim, quando a gente atende um paciente que tem uma determinada condição, a gente sabe que alguns vão evoluir bem e alguns não. Eu diria que este caso foi um caso que evoluiu muito bem. E muitas pessoas perguntam o contrário, elas falam assim, poxa, se o problema é mediunidade, não dá para ficar só no centro espírita, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de uma psicoterapia. Essa moça, embora ela tivesse todo o ceticismo, excesso de crítica, ela tinha coisas muito boas. Ela era uma pessoa justa, ela era uma pessoa honesta. Sim. E essas são características que já dizem que o espírito é um espírito que tem condição. E ela foi percebendo que a indignação, a raiva eram gatilhos. Né? E o trabalho, eu acho que o seu trabalho, dentre outras coisas, teve o grande mérito, né, junto com o mentor, de fazer com que ela aprendesse a se desengatilhar. Na hora que a gente vai começando a ter paciência, a ter tranquilidade, a não ser tão rígido, tão crítico, porque a indignação, a raiva, o orgulho, elas são ferramentas dos obsessores que eles utilizam para que nós, de alguma forma, nos percamos. Né? O tamanho da nossa mente, né? E coisas que a gente não consegue controlar. O inconsciente é gigantescamente maior do que o nosso consciente. Qual a diferença entre se responsabilizar e se culpar? Mas a epilepsia é vista como forma de obsessão. Então, esse foi o nosso 4º episódio do Homem em Foco. A gente vai ter o próximo no último sábado de fevereiro. Obrigado a todos. Foi um prazer imenso.